Bíblia completa em um ano, dia 225, Jeremias 25. Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem para todo o povo de Judá no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado suas mensagens. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Repetidamente o Senhor tem enviado seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes a mensagem foi a mesma: abandonem seus maus caminhos e suas más ações. Só então habitarão nesta terra que o Senhor deu a vocês e a seus antepassados para sempre. Não provoquem minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com suas próprias mãos. Então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidades sobre si mesmos. Agora o Senhor dos Exércitos diz: porque não me escutaram, reunirei todos os exércitos do norte sob o comando de meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra esta terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Acabarei com seus cânticos alegres e seu riso, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras de moinho se calarão e as luzes das casas se apagarão. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi neste livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações e muitos grandes reis escravizarão os babilônios, assim como eles escravizaram meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção do sofrimento que causaram com suas ações. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue na minha mão este cálice cheio de vinho, de minha ira, e faça que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa das guerras que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele, cada uma das nações às quais o Senhor me enviou. Fui a Jerusalém e às outras cidades de Judá, e seus reis e oficiais beberam do cálice. Hoje não passam de ruína desolada, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice ao faraó do Egito e a seus servos e oficiais e a todo o seu povo, bem como os estrangeiros que vivem naquela terra. Também dei a todos os reis da terra, e aos reis das cidades filisteias de Ascalon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod. Dei o cálice às nações de Edom, Moabe e Amon, aos reis de Tiro e Sidom e aos reis das regiões além do mar. Dei também a Dedã, Temã, Bus e aqueles que vivem em lugares distantes. Dei-o aos reis da Arábia, aos reis das tribos nômades do deserto e aos reis de Zinri, de Elão e da Média. Dei-o ainda aos reis da terra do norte, próximas e distantes, uma após a outra, a todos os reinos do mundo, e por fim o próprio rei da Babilônia bebeu do cálice. Então o Senhor me disse: agora diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam do cálice, fiquem embriagados e vomitem, caiam para nunca mais levantar, pois envio contra vocês guerras terríveis. E se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a terra que leva meu nome. Acaso deixarei que escapem do castigo?
Não, vocês não escaparão. Trarei guerra contra as nações da terra. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. Agora profetize todas essas coisas e diga-lhes: de sua santa habitação nos céus, o Senhor rugirá contra a sua terra, gritará como aqueles que pisam uvas, gritará contra todos os habitantes da terra. O estrondo de sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará sua causa contra as nações, julgará toda a humanidade e matará os perversos à espada. Eu, Senhor, falei. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, a calamidade virá sobre uma nação após a outra. Um grande vendaval está se formando nos confins da terra. Neste dia, aqueles que o Senhor tiver massacrado encherão a terra de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles, nem ajuntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Chorem e gemam, pastores perversos. Rolem no pó, líderes do rebanho. O dia de sua matança chegou. Vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Não encontrarão lugar para se esconder, não terão como escapar. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, o lamento dos líderes do rebanho, pois o Senhor está destruindo o pasto deles. Campos tranquilos serão devastados pela ira ardente do Senhor. Como um leão forte à procura de alimento, ele saiu da toca. A terra dos pastores ficará em ruína por causa da espada do inimigo e da ira ardente do Senhor. Jeremias 26. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes da cidade de Judá que vieram adorar no templo. Transmita-lhes minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei a calamidade que estou prestes a derramar sobre eles por causa de seus pecados. Diga-lhes: assim diz o Senhor: se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem à minha lei que lhes dei, e se não derem ouvidos a meus servos, os profetas, pois eu os enviei repetidamente para adverti-los, mas vocês não quiseram ouvir, então destruirei o templo como destruí Siló, o lugar onde ficava o tabernáculo. Farei de Jerusalém objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar na frente do templo do Senhor. Quando Jeremias terminou sua mensagem e disse tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo atacaram e gritaram: vamos matá-lo. Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor que este templo será destruído como Siló? Que história é essa de que Jerusalém será destruída e ficará desabitada? E todo o povo o ameaçava em frente ao templo do Senhor. Quando os oficiais de Judá ouviram o que estava acontecendo, correram do palácio até o templo e sentaram-se para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Os sacerdotes e os profetas apresentaram suas acusações aos oficiais e ao povo. Este homem deve ser condenado à morte, disseram. Vocês ouviram com os próprios ouvidos que ele profetizou contra esta cidade. Então Jeremias disse aos oficiais e ao povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e esta cidade. O Senhor me deu cada palavra que lhes falei. Se, contudo, vocês deixarem de pecar e começarem a obedecer o Senhor, seu Deus, ele voltará atrás e não enviará a calamidade que anunciou contra vocês. Quanto a mim, estou em suas mãos. Façam comigo o que lhes parecer melhor. Se me matarem, porém, saibam que derramarão sangue inocente. Vocês, esta cidade e cada um de seus habitantes serão responsabilizados por isso, pois é verdade que o Senhor me enviou para dizer cada palavra que ouviram. Então os oficiais e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não merece a sentença de morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Então alguns anciãos do povo se levantaram e falaram a todos que estavam reunidos ali. Disseram: lembrem-se de quando Miqueias de Moresete
profetizou durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Ele disse ao povo de Judá: Assim diz o Senhor dos Exércitos: O monte Sião será lavrado como um campo aberto. Jerusalém será transformada em ruínas. Mato cobrirá o monte onde hoje está o templo. Acaso o rei Ezequias e o povo o mataram porque ele disse isso? Não, mas temeram o Senhor e lhe suplicaram por misericórdia. Então o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer mal a nós mesmos. Urias, filho de Semaías de Quiriate-Jearim, também profetizava nessa época em nome do Senhor. E, como Jeremias, previu a mesma calamidade sobre a cidade e a nação. Quando o rei Jeoaquim, os comandantes do exército e os oficiais ouviram o que Urias disse, o rei planejou matá-lo. Urias, porém, soube do plano e com medo fugiu para o Egito. Então, o rei Jeoaquim enviou Elnatã, filho de Acbor, e outros homens ao Egito para capturar Urias. Eles o prenderam e o levaram de volta ao rei Jeoaquim. O rei matou Urias com uma espada e mandou sepultá-lo numa vala comum. Apesar disso, Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias e convenceu o tribunal a não o entregar à multidão para ser morto. Jeremias 27. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Assim me disse o Senhor: faça um jugo, ponha-o sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro. Depois envie mensagens aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos embaixadores que vieram ver o rei Zedequias em Jerusalém. Diga-lhes que transmitam esta mensagem aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: com minha grande força e meu braço poderoso, fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isto tudo é meu, e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, seu filho e seu neto, até terminarem o tempo deles. Então, muitas nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia. Submetam-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirvam-no. Coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei guerra, fome e doença sobre essa nação até que a Babilônia a conquiste. Não deem ouvidos a seus falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros que dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São todos mentirosos, e suas mentiras os levarão a serem expulsos da terra. Eu os expulsarei e os enviarei para longe, e vocês morrerão. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar em sua terra e cultivá-la. Eu, Senhor, falei. Depois repeti a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá: submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e de seu povo, e vocês viverão. Por que você e seu povo morreriam? Por que escolher guerra, fome e doença, que o Senhor trará contra toda a nação que não se submeter ao rei da Babilônia? Não deem ouvidos aos falsos profetas que lhes dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São mentirosos. Assim diz o Senhor: não enviei esses profetas. Eles contam mentiras em meu nome. Por isso expulsarei vocês dessa terra. Todos vocês morrerão, junto com esses profetas. Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse: assim diz o Senhor: não deem ouvidos aos profetas que afirmam que em breve serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados de meu templo e levados para a Babilônia. É tudo mentira. Não lhes deem ouvidos. Submetam-se ao rei da Babilônia e viverão. Por que provocar a destruição desta cidade inteira? Se de fato eles são profetas e transmitem a mensagem do Senhor, que orem ao Senhor dos Exércitos e supliquem que os objetos que restam no templo do Senhor, no palácio do rei e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas à entrada do templo, do tanque de bronze chamado Mar,
das bases móveis e de todos os outros objetos cerimoniais. Nabucodonosor, rei da Babilônia, os deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, para o exílio na Babilônia, com todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo e no palácio do rei de Judá. Todos eles serão levados para a Babilônia e ali ficarão até que eu mande buscá-los, diz o Senhor. Então os trarei de volta a Jerusalém. Bíblia completa em um ano, final do dia 225.